bom dia para você que está aí nos acompanhando nesta manhã especial de quinta-feira. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, você que está desde cedinho acompanhando a programação aqui da IPP TV, mas que acabou também de chegar aqui no Tudo Mais. Então vamos juntinhos aproveitar bem essa manhã especial, porque tem muita coisa boa. Lembrando que hoje a gente continua o nosso bate-papo com o reverendo Nilson Júnior sobre a Reforma Protestante. Então você é meu convidado, você que está aí desde o primeiro dia, acompanhando essa conversa, aprendendo mais, conhecendo um pouco mais da história, né? Muita riqueza de detalhes, né? Então fique aqui. Mas se você está chegando agora, não tem problema, viu? Você vai participar, você vai entender, mas a minha dica é que você volte 2 programas. E desde terça-feira, né, que nós começamos a falar da Reforma Protestante. Então, você assista terça, quarta e hoje, quinta-feira. E amanhã nós iremos encerrar esse tema. Então, pode chegar, participe, interaja. Quero começar com a nossa frase do dia. Os sentimentos vêm e vão. Os sentimentos enganam. A minha segurança é a palavra de Deus. Essa, gente, não muda, né? Essa frase é de Martinho Lutero, em especial a Reforma Protestante. Então, nós temos essas frases de reflexão de Martinho Lutero para a gente pensar. E é verdade, né? Os nossos sentimentos foram todos dados por Deus. É um presente, ficar alegre, triste, animado, preocupado, ansioso. Isso faz parte, não é errado. É claro que a gente tem que estar de olho ali, né? Nas oscilações deles, né? Mas foi Deus que nos deu o sentimento, gente. É normal, mas nós não devemos confiar neles. Só podemos confiar mesmo na palavra de Deus, que é inerrante. E para a gente começar agora, eu já começo dando meu bom dia para você que está aí nos acompanhando. Olha só, Ricardo Reis, que saudade de você, meu amigo. Ó, Graça e Paz, Tainá, bom dia. Preguei em 2 igrejas essa semana sobre a Reforma Protestante. Que bom, Ricardo. Então, continua aqui com a gente para poder você ter essa troca. Com certeza, você vai contribuir muito no nosso bate-papo. A Bandaron aqui, dando um bom dia para a gente. A Andréa Firmo também está aqui. Daniel, dando palminhas aqui. A Cleide Rocha, bom dia, Tainá, diretamente de Camaquã, na Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. E o Daniel é de Canoas, Rio Grande do Sul. 500 anos, aqui é 505. E a Delva, bom dia, Tainá, e toda a equipe do Tudo Mais. O Cleiton também, de São Bento, está aqui participando com a gente. Então, seja muito bem-vindo. Pode chegar, gente. Nós vamos começar a nossa manhã com umas dicas da fisioterapeuta Patrícia Andersen. Hoje ela vai falar, gente, sobre canelite. Você sabe o que é? Sabe como também resolver as causas de canelite? Não? Então fique ligadinho, porque nós vamos mostrar hoje ela dando dicas excelentes. Ela que tem um quadro no YouTube, que é o Minuto Saúde, Patrícia Andersen. E ela sempre posta conteúdos de fisioterapia, mas ela dá exercícios tão práticos que a gente pode realizar no dia a dia de uma forma muito fácil e prática. E agora nós vamos acompanhar mais essa dica aí para a gente ficar em dia com a saúde, né? Hoje vamos conversar um pouco mais sobre canelite, essa dor na região anterior aqui da sua perna, da sua canela, né? É uma dor bem específica. Quem tem normalmente relata como se estivesse rasgando tudo ali na frente, principalmente quando faz os movimentos com o pé para cima e para baixo. Ela normalmente está associada àqueles atletas de finais de semana, pessoas sedentárias ou então que não estão acostumados a percorrer uma distância tão grande, seja na caminhada, na corrida ou em alguma dessas outras atividades ou esportes que envolvem, né, a corrida, a caminhada, utilizar mais as suas pernas. Então hoje, além de te explicar melhor o que é, por que aparece essa dor, eu vou te dar 2 dicas de como você pode evitar e prevenir que ela apareça. Mas para isso, você já sabe, tem que vir aqui embaixo, se inscrever no Saúde 1 Minuto e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Não deixe de conferir também na descrição aqui do vídeo todas as novidades do Saúde 1 Minuto. Você sabia que a sua canelite ela não está relacionada apenas aos seus músculos,
mas pode estar relacionada também ao seu osso? Pois é, normalmente a musculatura tibial anterior, que é esse músculo que passa aí na frente aí da sua tíbia, ele que você sente essas fisgadas, essas puxadas quando movimenta os pés, ele está sim enfraquecido, ele não está preparado para aquele tipo de atividade que você praticou, para aquele tanto de caminhada que você praticou. Mas, associado a isso, muitas vezes há um desgaste ósseo da sua tíbia, que é esse osso principal aqui da perna, esse maior, que você inclusive consegue sentir a crista ali, a bordinha da sua tíbia quando você passa a mão ali na sua perna. Essa é a sua canela, conhecida popularmente. E muitas vezes essa inflamação no músculo vem de uma resposta também de um desgaste nesse osso. Quando você caminha ou você corre, o seu pé ele bate no chão, certo? Esse impacto, essa força, ela retorna para o seu pé, para a sua perna, para ser dissipada essa pressão, né? E isso faz com que os osteoblastos e os osteoclastos, que são células presentes nos nossos ossos, sejam ativados. Os osteoblastos produzindo mais células ósseas e os osteoclastos retirando as células velhas. Muitas vezes o que acontece é que essa produção de células está em deficiência com relação à retirada dessas células. E nisso há um desequilíbrio e o seu osso se torna um pouco mais fraco. A gente tem a noção que o osso é uma coisa fixa, rígida, mas ele é um tecido vivo e ele está sempre em constante remodelamento. Então, muitas pessoas precisam de mais tempo para recuperar esse tecido, especialmente com o andar da idade aí. Por isso que não é indicado que você pratique o mesmo exercício todos os dias. Por isso que é importante que você dê estímulos diferentes para músculos diferentes, para regiões diferentes do seu corpo. O problema não é fazer um exercício todo dia, não é fazer uma caminhada todo dia, mas é aprender o seu limite. A grande maioria das pessoas, mesmo quem é sedentário, consegue às vezes fazer uma caminhada aí de 20, 30 minutos sem perder o fôlego, sem sentir dor nas costas ou qualquer outro desses desconfortos. Mas muitas vezes o que acontece é que as suas pernas, as suas canelas, elas não estão preparadas para esse esforço. Aí elas começam a entrar em fadiga. E é onde começa a inflamar o músculo, onde começa a aparecer esse desequilíbrio aí na produção de massa óssea. E o conjunto dessa obra aí é a dor na canela, a tal da canelite. Então você tem que aprender o limite do seu corpo, além, é claro, de preparar essa estrutura. Normalmente é uma região que a gente não trabalha. É muito difícil alguém que faça exercícios realmente para canela, né, para trabalhar os músculos tibiais, a menos que você tenha uma orientação para isso. Então, o que eu quero te ajudar hoje é justamente te ensinar a liberar essa musculatura que provavelmente está tensionada, está com pontos gatilhos. Se você está com dor aí, que você teve uma canelite, provavelmente você sabe do que eu estou falando. Quando você passa a mão ali, está tudo dolorido na região. E por último, eu quero te ensinar um exercício para trabalhar a resistência dessa musculatura, para te dar mais preparo, para que você consiga caminhar realmente aí 30 minutos sem forçar demais essa região. Vem comigo então! Primeiro, para liberar, você vai utilizar uma bolinha. Pode ser de frescobol, pode ser de tênis, essas de cachorro, a que você tiver aí na sua casa, tá? Você vai então fazer uma massagem nessa região anterior aqui da sua perna, a região que está mais dolorida. Quando que você vai fazer isso? Você pode fazer antes de caminhar para liberar alguma tensão que ainda tem ali no local. Você pode fazer depois que você retornar da sua caminhada, da sua corrida, justamente para liberar a tensão que se acumulou ali dessa questão de absorver o impacto, né, da caminhada, da corrida. E você pode fazer sempre que você quiser, especialmente se você palpando aqui a região perceber que tem algum pontinho doloroso, tá?
Para fazer essa massagem, você só precisa identificar aonde que está a sua tíbia, porque você não quer passar a bolinha em cima do seu osso, isso vai ser bem dolorido e eu não recomendo. Então, você vai palpando aqui, começa do seu joelho e você logo vai sentir que tem um osso aqui. Isso é a sua tíbia. Você vai descendo e você pode perceber que tem como se fosse uma linha. Ela vai descer mais ou menos aqui até o final do seu até o início do seu tornozelo, tá? Algumas pessoas chega a ser visível isso, elas são mais proeminentes. Outras pessoas têm que palpar mesmo para perceber aonde que tá. Identificada essa linha, você vai fazer essa massagem nos dois lados. Primeiro de um lado e depois do outro lado, tá? Se você sentir que tem algum ponto dolorido, algum pontinho bem específico que está incomodando, dá uma atenção especial. Faz um movimento circular ou vai e vem, como você achar que está dando mais alívio. E aqui não tem tempo, você faz pelo tempo que você achar mais confortável ou então até sentir que aliviou aquela tensão no local. Você vai logicamente fazer nas duas pernas sempre e, como eu disse, sempre que achar necessário. Você deve aplicar sim um pouco de pressão para sentir, massagear e remover essa tensão, mas sem se machucar. Se começar a ficar roxo, você está apertando demais. E agora vamos falar do exercício, não só para trabalhar e melhorar essa região, mas principalmente para evitar que apareçam novas crises de canelite. Exercício muito simples, você não precisa de absolutamente nada, pode fazer no trabalho, pode fazer em casa, assistindo televisão. Você só precisa estar sentado, tá? Então aqui você vai apoiar os seus calcanhares bem no chão, mantenha os joelhos um pouco afastados, tá? E senta numa cadeira, num sofá que seja confortável, que você consiga manter aí uns 90 graus o ângulo aqui entre a sua coxa e a sua perna, tá? Se você conseguir se apoiar, melhor, você já tira a tensão das suas costas, você não quer melhorar uma coisa para atrapalhar com a outra, não é mesmo? Então, como eu disse, calcanhares firmes lá no chão e você vai simplesmente elevar a ponta do pé. Pode ser que você sinta alongar um pouco a sua panturrilha, pode ser que você sinta aquela queimação aqui nessa região anterior, mas isso é normal porque você está trabalhando o seu músculo, você está trabalhando principalmente a resistência desse músculo tibial anterior. E a resistência que você quer para não sentir isso novamente. Talvez em uma fase muito aguda você sinta muita dor, seja muito desconfortável, parece que o seu músculo vai rasgar. Então não faça nesse momento. Coloca ali uma bolsinha de gelo, deixa dar uma aliviada nessa dor e experimenta no próximo dia. Eu vou mostrar de lado para vocês verem bem como é que é o movimento. Ele é bem curtinho, bem simples, tá? Calcanhar apoiado, eleva e desce, eleva e desce. Lembra de relaxar lá as suas costas e ó, pode fazer sentado, trabalhando, assistindo Netflix, como você achar melhor, tá? Faz umas 20 repetições, descansa um pouquinho, faz mais umas 2 ou 3 séries com 20 repetições, tá? Pode fazer uma vez por dia ou mais se você achar necessário também. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu curtir, de compartilhar e, é claro, de comentar o que você achou desses exercícios. Muito obrigada por assistir e até a semana que vem. Olha quanta dica boa para você, né? Agora a dica boa mesmo é essa aqui, ó. Finger Móveis Morumbi. Essa também é boa, né? Para você que está aí planejando trocar os móveis da sua casa, que você quer redecorar, você planejou isso, você se preparou, economizou para investir em móveis de qualidade, em móveis que atendam às suas necessidades na sua casa. Então, se você está buscando isso, mas ainda tinha um problema, tipo assim, você não sabia ainda onde comprar. Você sabia o que você queria, mas onde? Não? Ah, então, gente, aqui, ó, Finger Móveis Planejados. Ó, vamos conhecer um pouquinho mais dessa empresa agora.
Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Quer se surpreender mesmo? Gostou? Então acesse o site agora mesmo. fingermorumbi.com.br. Instagram tem @fingermorumbi. WhatsApp, você gosta de mandar uma mensagem, né? Então é 011 99018 7891. 011 99018 7891. Pensou em imóveis planejados? Pensou em Finger Morumbi? Muito bom! E agora, gente, nós vamos viajar. Nós vamos com povos e línguas e vamos conhecer a cidade, o país de Zâmbia. E quem vai nos apresentar são os missionários Nat Tanner e Ruth Tanner. Acompanhe. Nós somos aqui no norte de Zâmbia, na fronteira de Tanzânia, em uma cidadinha chamada Nakundi. Eu estou envolvida em missões desde os meus 19 anos de idade e foi onde eu conheci o Nate. Ele veio dos Estados Unidos liderando uma equipe de skatistas e dançarinos, e eu estava organizando, fazendo parte da organização, e nos conhecemos. 2 anos depois nos casamos. Nate, como missionário, voltou da África e mostrou fotos pra gente. Tinha várias fotos de crianças, e quando ele mostrou para o nosso filho, Gabriel, ele começou a fazer muitas perguntas, porque as crianças não tinham sapato ou chinelo, porque a barriga era tão grande ou porque eram tão magros. E nós começamos a falar sobre muitas dessas crianças. Moravam na rua ou não tinham pai nem mãe. Então ele quis saber o que ele poderia fazer para mudar isso. Pegou o porquinho dele cheio de dinheiro de presente de Natal, do aniversário dele, dinheiro que ele tinha feito. Ele colocou na mesa e falou: nós vamos abrir o orfanato. Aquele dinheiro do meu filho, alguns dólares, foi o semente que Deus usou para começar esse projeto aqui. At the dinner table, God told to me to start an orphanage, so I ran grab my piggy bank that I have been saving, allowance, Christmas money, birthday money, and I ran back, put it on the table, and I asked my mom, dad, and my grandpa Steve to give. I have compassion for these kids. Depois de muitos anos dentro de Jocum, nós abrimos esse ministério chamado L3.
que é Least, the Last and the Lost, ou tradução seria os esquecidos, os últimos e os perdidos. E a visão de Eltri é para trazer a palavra e evangelho juntos com a demonstração, juntos com misericórdia, salvando a vida das crianças. É para fazer essa obra em lugares onde ninguém está indo, lugares longe, difícil para chegar. Então, no momento nós estamos trabalhando em Paquistão, Índia, no norte de Zâmbia e no sul de Tanzânia. Esse trabalho aqui está acontecendo por causa de nossos líderes da Zâmbia mesmo. Paul e Pamela Ciccioni são nossos diretores de trabalho aqui e juntos com a equipe deles, eles estão cuidando do orfanato, treinando os outros líderes e eles mantêm esses grandes eventos. E com certeza, sem a ajuda deles, sem parceiros, esse trabalho não acontece. This orphanage of ours, it has a very, very big impact here in Zambia because we, as Home of Hope, we are the only people who are looking after the kids full time. There are so many called orphanages, but the kids, they just go there only daily basis. But for us, we keep the kids full time. Ku Home of Hope Orphanage ndarolisha kupa abana ebyokubasunga n'okubapyongera ndi wansanso sana okukumanya n'abo abantu ama missionaries bantu balatusakamana sana especially ku bana badileta okutemwa ku bana abana abaleyimona kwatirimbi tabali bwino omulandu wakati badilufisha abafyashi babo batukwisa kumana n'abo abantu babaletera ichebo chakwalesa ekirebe kwebatilesa ali batemwa kalilesa mufyashi wabo so tuletotela sana apa kalamba nokubapepera kokwe bati bachite continue kutusakamana. No momento nós estamos fazendo um projeto autossustentável. Nós fomos dado um pedaço de terra, uma fazenda perto daqui. E nós estamos plantando milho e feijão. Então, o que esse trabalho vai fazer? Ela vai dar trabalho pelas pessoas dessa região que são sem emprego. Mas a segunda coisa, está dando comida e dinheiro pelo orfanato. Thank you for the healing that you are restoring this country. We ask for a miracle and I speak original causing weakness over her life. Just pray for strength right now. And we just came from a hospital in Isoka. A revival broke out there because signs and miracles of the Lord was happening. People that were crippled, 3 ladies that couldn't even walk because either they were sick, they were crippled, or they just had no strength. By end of prayer and receiving Jesus as Lord and getting powered by the Holy Spirit, they start walking. My waist was always in pain. And I couldn't even get up. I could not even sit. Unless if somebody is holding me, I'm holding to somebody, that's when I could stand or walk. And then what happened? Now today she's okay. Saying I'm okay. I'm able to walk. Can you jump? Can you jump? And just, a revival broke out. Even people start coming and just celebrating because even people that witness, even for them not to walk again, that they really experienced the love of the Father and the signs and miracles. Como uma
evangelista, o meu paixão é para trazer o evangelho de Deus para esses lugares esquecidos. Então, nesses últimos 4 anos, que essa vai ser a 8ª cruzada nesses lugares de Tanzânia e Zâmbia, é que acontece, nós vamos para esses lugares, juntar toda a igreja de toda a nação para alcançar a cidade delas. Right now we're in the marketplace of Isoka. We're promoting the crusade tonight, and we're expecting God to show up in signs and wonders and miracles. And most importantly, we want the people of Isoka saved. So we're also promoting a leadership track that we don't just leave them with just the gospel, but we will equip them in how to disciple, especially for the pastors around this town. And that's what we've been doing. We've been preaching the gospel, we've been praying for the sick, and also, most importantly, that they will show up tonight, because with the crusades and the campaigns happening here in Isoka, it's just so fertile ground, and people are hungry for Jesus Christ. And say, Lord Jesus, I believe you love me. I believe you died on the cross for my sin. O propósito de que Jesus mandou o Espírito Santo não é só para nós sentir bem ou ter uma boa vida, mas é para nós podemos receber poder para levar Jesus pelos fins da terra. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade para trazer Jesus para esses lugares que não conhecem Ele. Jesus falou, Ele não vai voltar até todos os povos, todas as línguas tenham escutado sobre Ele. Então, você tem uma responsabilidade. Você pode orar, você pode dar oferta, mas você pode ir para esses lugares também. Even the crusade that we are doing, they have a great impact in our nation, Zambia. So far, the crusade that we have done in Isoka, we have a lot of testimonies. People have been healed, people have been delivered, souls have been added into the kingdom of God, and we have so many testimonies. We have so many testimonies because this is the first of its kind. We have never been receiving missionaries, white people, to come and preach in such areas. So we thank God for you people for coming and share the love of God with us in the neglected field. May God bless you. A nossa ideia é trazer transformação em todos os níveis aqui nessa região. Nós queremos cumprir o ID de Jesus aqui. Nós queremos não só o espiritual, mas existe muita necessidade física. Over the last few years, we have been learning what it means to actually do something instead of just giving a few dollars or maybe saying a prayer, but to go and to be a part of the ministry. And the more we do this, sometimes we think, well, I need to go to the mission field because they need me. And there are certain things you can never experience when you just see a picture on a video projection, or you read something in a book, or you see something on the internet. It's when you go and you're among the people and you see the needs firsthand that God changes your heart, and you realize that there's more to life than just making money and going through the rat race and going to work every day. That there's a whole world that is an opportunity and an adventure of faith.
Muito legal esse trabalho missionário que acontece, esse projeto Povos e Línguas. Lembrando que você pode acessar no canal do YouTube Povos e Línguas e ter acesso a todo o conteúdo que está disponível lá. E claro, você pode continuar aqui com a gente, assistindo, que sempre 2 vezes por semana, a gente está aqui mostrando esse trabalho missionário que acontece em diversos lugares do mundo. Inclusive, nós tivemos o pastor aqui, deixa eu ver aqui, o pastor Marinaldo Veras. Ele é da Parnaíba, Piauí, e ele escreveu: gosto muito da IPPTV, principalmente quando fala de assuntos de missões, fico sempre muito emocionado. E a Delva colocou: muito bom esse trabalho dos missionários, Deus continue abençoando a vida deles, família e ministério. Lindo desses irmãos, louvado seja Deus por essa iniciativa. E a Camila Costa falou: uou, que impactante, Deus seja louvado, amém. Então, gente... É bom você acompanhar esse trabalho aqui, é bom você acompanhar lá, se inscreva no canal para dar um apoio também, para que o canal cresça também, que cada vez mais conteúdos bons assim, gente, missionários, possam se tornar cada vez mais relevantes nessa plataforma do YouTube. E agora, eu tenho um recadinho da editora Ezion, essa editora missionária para você. Nós vamos conhecer um material literário que é Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé, que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. Acesse o site agora mesmo, editorezion.com.br, e adquira o seu livro Somente pela Graça, ou fique de olho nos lançamentos como essas Bíblias e o hino Novo Cântico. Os 2 em um só, gente, isso é muito bom. E a gente agora continua, só que nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, né? Continue ligadinho, porque nós voltamos para falar sobre a Reforma Protestante. Estamos no 3º dia e o reverendo Nilson, ó, já está aqui sentadinho ao meu lado. Então, não saia daí não, é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com Tudo Mais e que bom que você continua aqui ligadinho com a gente. Eu estou de olho nas mensagens e estou vendo a participação, isso é muito bom. Estamos no 3º dia falando sobre a Reforma Protestante e você tem participado assiduamente, enviado sua mensagem. Meu convite é que continue, viu?
porque hoje nós vamos falar, gente, sobre nós iremos abordar, né, as ideias políticas defendidas pelos reformadores e sobre como essas ideias poderiam lançar luz nas tensões e dúvidas vividas nos nossos dias de hoje, né, nossos dias. E aí, ó, quem tá aqui já preparadinho e tem indicações de livros aqui, hein, gente? Então fique ligadinho. Pastor, para a gente começar, então, a questão da reforma protestante, né? Como ela pode nos ajudar, nos orientar a olhar para as questões políticas? Ok, Tainá, né, mais uma vez obrigado aí pelo convite, um abraço para todos aí que estão nos acompanhando. A reforma tem muito a nos ensinar em vários assuntos, né? Porque foi, né, nós vimos um movimento que trouxe a Bíblia para o centro, né? Então, e as Escrituras, sendo a revelação de Deus, elas revelam, né, quem é Deus, quem nós somos, e também quem nós somos, né, em sociedade. Então, ela é o parâmetro, né, ela é a referência para a gente entender, né, o mundo, seja o mundo medieval, seja o mundo nascendo ali, esse mundo ali do século XVI, né, que vai ser conhecido depois como idade, chamado mundo moderno, e seja o nosso mundo chamado mundo contemporâneo. Então, eu creio que tem uma frase num livro que depois eu vou indicar, e essa frase é muito interessante, né, faz a gente pensar no seguinte, a frase ela está no prefácio do livro, que depois eu mostro para vocês, e ela diz que toda religião induz a uma política. E toda política oculta uma crença, né? Então, toda religião, seja ela qual for, vai induzir, ou seja, vai influenciar a sua visão política. Então, só aqui a gente já para com aquele papo de que você não pode levar a sua fé para a política. Isso é impossível não levar, né? Se uma pessoa é da religião X e ela acredita que quando ela vai, né, ela é da religião X e foi eleita deputado federal. Na hora que ela for ali exercer o seu cargo, se ela acredita que a sua religião não deve entrar ali no gabinete, então, na verdade, essa religião que fica do lado de fora é uma religião só da boca para fora. Porque na hora que ele vai elaborar as leis, na hora que ele vai julgar as leis, se for o caso, né, de uma pessoa que julga as leis, enfim, se for um legislador, então aquele que vai legislar, sobre a questão da família, sobre a questão do aborto, sobre a questão da economia, sobre a questão da alta ou da baixa dos impostos, enfim, ele vai fazer segundo a sua verdadeira religião, né? Porque a gente pode até ter uma religião que a gente professa e a religião real, né? Aquilo que a gente fala, né? A pessoa é X praticante, né? É um protestante não praticante, um católico praticante, só dando um exemplo, sim, né? Sim. É um termo assim que a gente entende, né? O que seria para não falar que eu estou falando de católico, então vamos partir do princípio que existiria essa possibilidade. O que você é? Eu sou um evangélico não praticante, né? O termo até existe, mas a realidade ela não existe. Porque o termo existe para designar um tipo de pessoa que ela diz que é evangélica, mas no dia a dia não tem nada, a gente não vê, né, o evangelho, né? Exatamente. Né? E a gente não está falando de perfeição, porque não existe, né, entre nós. O evangélico não é aquele que é perfeito, é aquele que acredita, crê e busca, né, colocar em prática na sua vida, seja escolar, social, política, enfim, os seus valores. Né? Existe essa tensão, e inclusive essa tensão, essa luta, né, contra o velho homem, sinaliza que ele realmente é cristão. Mas ficar tranquilo com essa expressão, eu sou um evangélico não praticante, é uma loucura. Só que vamos tentar decifrar. Imagina só que João é o evangélico não praticante. E aí ele foi eleito presidente do Brasil. Né? Foi eleito presidente, chefe do executivo, presidente do Brasil, ok. Na hora, se ele é uma pessoa, se esse João, evangélico não praticante, diz, bom, a religião não deve se a minha fé não deve misturar com a política. A fé minha eu exerço somente no domingo. Quando eu entro no meu gabinete, tenho que dar as minhas assinaturas ali, eu deixo a minha fé de lado. O que está acontecendo? Na verdade, ele não deixa a fé de lado. Primeiro, a fé dele não é no evangelho, ele tem um outro tipo de fé, que a gente poderia chamar aqui só, a princípio, provisoriamente, de humanismo, né? Ele tem uma visão distorcida, ele tem uma visão binária, ele tem uma visão assim dualista,
né? Religião é algo que eu vivo somente no domingo e dentro da minha casa. Não é algo que deve entrar nas repartições públicas. O nome disso já é religião. Ele já está fazendo política a partir de uma religião. Então, voltando para a frase, toda religião induz a uma visão política. Sempre, sempre. Mesmo quando você fala assim, não quero votar, já é uma visão política. Né? Nós vamos ver um grupo ali, os anabatistas, que não gostavam de se misturar com o Estado. Agora, o contrário também, a frase essa é a primeira parte, toda religião induz a uma política. Agora, toda política, toda visão política oculta uma crença. Não existe visão política neutra em termos religiosos. Todas as posições políticas que existiram, que existem e que vão existir nesse mundo, elas ocultam uma visão religiosa. Uma posição sobre Deus, uma posição sobre o homem. Toda visão política tem uma teologia por detrás, tem uma antropologia, tem um mosquitinho legal aqui, enfim. Sempre. Então, não existe visão política neutra. Né? Só que hoje a turma usa um outro termo, que é um termo escorregadio. A sua religião, Tainá, é religiosa. Cuidado. Porque a sua religião, por ser religiosa, está cheia de preconceitos. Você deve ter qual tipo de visão, então? Uma visão secular. Né? Ou seja, uma visão desvencilhada de religiões. Impossível. Impossível. Porque inclusive o secularismo, já é uma posição filosófica religiosa, que parte do princípio, isso que eu acabei de falar para você. Um dos cheiros, né, um dos sinais do secularismo é essa questão. Tainá, ok, você é cristã, eu respeito o fato de você ser cristã, mas cuidado, tá? Deixa o seu cristianismo no domingo e dentro do teu quarto quando você orar, dentro da sua casa. Quando você entrar nesse estúdio para fazer jornalismo, lembre-se que você deve ser neutra. Impossível, impossível. Porque o elemento cosmovisional, a cosmovisão, ela está presente em absolutamente tudo. Está nos púlpitos, nas redações de jornais, de qualquer jornal, de qualquer assunto. Está como é que chama? Nos laboratórios científicos. Né? Os bons matemáticos, eles admitem que existe em algum nível algum tipo de elemento de cosmovisão ali. Né? Ou seja, se até nas ciências chamadas exatas existe alguma influência de cosmovisão, o que dirá nas chamadas ciências humanas? E a política é uma ciência, né, humana, onde nós, inclusive, né, o contexto que eles viveram lá no século XVI e que nós estamos vivendo aqui no Brasil, especificamente em 2022, mostra, né, toda né, as várias visões, né, idolatrias, né, ideologias, cosmovisão, a visão que a gente tem da vida aplicada ali, né, e de maneira bastante efervescente. Exatamente mesmo. E aí, pastor, você falou na sua frase inicial dos anabatistas, né? Isso. Dá para a gente só explicar rapidinho o Anabatista, mas explicar como que eles tinham uma visão da fé e da política também na época? Sim. Né, como eu disse, eu creio que no programa de ontem, né, quando a gente olha para a reforma protestante, você pensa basicamente em 3 grupos, né? Os luteranos, os calvinistas ou reformados e os anabatistas. Luteranos e calvinistas fizeram parte da chamada reforma magistral, né? Reforma magistral porque eles entendem, ou magisterial, e entendem que a relação entre igreja e Estado, ela deve existir de forma sábia. Aí existem várias considerações que a gente não tem tempo de fazer agora. Mas o luterano e o reformado, o calvinista, entende que o mesmo Deus que criou a instituição família é o mesmo Deus que criou a instituição igreja, que é o mesmo Deus que criou a instituição Estado, né, e que deve existir uma relação entre essas instituições. O anabatista, aquele que faz parte não da chamada reforma magistral, mas da reforma radical, eles têm uma visão diferente dos magistrados, da política e do Estado. Então, o anabatista, ele tem uma visão mais separatista, separatista em relação à política. Então, um anabatista, ele não deve participar da esfera estatal, da esfera magisterial, né?
e não deve ser um político, não deve pedir favor ao Estado, né? Deve existir uma tensão, então. Eles são pacifistas, né? E aí é claro que é um outro assunto, né? Bastante extenso, mas o pacifista, ele busca a paz a qualquer preço. Esse é um ponto que os reformados, os luteranos vão discordar, porque a paz que a Bíblia fala que é diferente do pacifismo. Né? É diferente do pacifismo. Então, os anabatistas, por exemplo, não acreditam em nenhum tipo de possibilidade de coerção. Coerção seria você conseguir algo pelo uso da força física. O Estado, às vezes, usa a força física, né? A polícia é um dos braços do Estado. O Estado, segundo Romanos 13, tem o poder da espada, né? O anabatista vai ter uma outra interpretação. Agora, curioso, e termino aí essa breve consideração sobre os anabatistas, é que internamente, tudo isso que a gente está falando é da relação entre igreja e Estado. Internamente, eles são bastante rigorosos, para dizer o mínimo, com seus membros, né? Então, quando um membro anabatista ele praticava algum tipo de pecado, existiam disciplinas assim bastante rigorosas, né? Inclusive quando alguém era excluído, os membros da igreja não podiam ter nenhum tipo de relacionamento com eles, né? O que coloca em xeque um pouquinho esse tipo, é um pacifismo um pouco seletivo, digamos assim. Mas os anabatistas são aqueles, né, que a gente poderia dizer a grosso modo, com bastante cuidado, obviamente tem muito mais coisas para dizer sobre esse grupo, com o qual a gente pode aprender algumas coisas também. Eles são aqueles que não se envolvem com política, porque política é algo que o cristão não deve se envolver. O cristão deve se envolver com questões que eles entendem como sendo religiosas, eclesiásticas. Política não. E aí eles têm esse tom mais separatista. A gente estava até conversando antes, né? Descendentes de hoje dos anabatistas, né? As comunidades Amish, que existem bastante nos Estados Unidos até hoje, né? Que vivem mais na zona rural, não gostam nem de energia elétrica, enfim. Né? E os chamados menonitas, né? Que existem menonitas, obviamente, um pouco mais assim configurados com a visão mais do século XXI. Então, nem todo menonita, obviamente, né? As comunidades menonitas urbanas, obviamente, elas estão aí. Mas ainda tem inseridas, mas ainda tem algum tipo dessa visão um pouco mais separatista, né? Você não vai ver, a princípio, um menonita, né? Raiz, digamos assim, que vai se candidatar a um cargo público. A princípio. Eles nem se envolvem. Não a ideia geral, claro, aí depois as comunidades vão sendo ressignificadas, né? Mas o pensamento essencial, né, dos anabatistas, que vão gerar depois lá os menonitas, as comunidades Amish, é basicamente essa. Tá? Muito bom. Pastor, eu recebi uma pergunta, eu acho que a gente pode inserir antes da gente continuar, que foi aliás, um comentário, né? O 031 colocou, aqui ó, temos tema muito bem abordado, parabéns, e o secularismo virou religião mesmo. Exato. Né? Ele reforçou, né, que foi dito, e o Josemar colocou assim, pastor, um bom exemplo disso poderia ser o de José no Egito? E aí o 0 colocou, e o de Daniel também, antes dele ser jogado na cova dos leões? Seria um bom exemplo de um cristão exercendo um cargo público. Né? José no Egito é um caso bíblico do Antigo Testamento de um cristão, digamos assim, né? de uma pessoa que fez parte do povo de Deus. Né? Alguém que fez parte do povo de Deus e estava exercendo um cargo público numa nação não cristã. Então José dá base para o nosso envolvimento político e não para a visão separatista da política. Então ele se envolve politicamente, ele se destaca politicamente e Deus utiliza-se dele, né, o soberano da história, Deus ele se utiliza dele, inclusive para, né, ensinar várias coisas para ele, José, para sua família e também como sendo um personagem importante ali na libertação do povo de Israel ali no contexto do Egito. Então José é um dos casos, Daniel também são casos de crentes, povo de Deus, que se envolveram social e politicamente em estruturas não cristãs e, pela graça de Deus, fizeram a diferença. Muito bom, bem colocado mesmo. Um ótimo exemplo aqui para a gente ver essa parte, né, do envolvimento. Sim. Mas voltando para a reforma, agora um pouquinho, né, está tudo dentro, mas... Sim, claro. Agora, sim, quando a gente fala desse tema da questão política, né, como é que a gente olha para Lutero, né?
teve o seu envolvimento, que teve essa coragem, né, a princípio, no começo, de ir contra ir contra, posso dizer, né, assim, né? De alguma forma, de alguma forma, sim, né? E se posicionar ali. Sim. Lutero, né, e primeiro é interessante a gente só lembrar que na Idade Média existia uma visão política, a visão que imperava na Idade Média, né, ou seja, cristãos tentando entender qual seria o melhor posicionamento sobre política. Existia a tal da teoria, né, eu até anotei aqui para não esquecer, dos dois poderes. Né? A doutrina dos dois poderes. O que seria isso? Quais seriam esses dois poderes? Existe o poder temporal, que é o poder dado, né, àquelas pessoas que não fazem parte da igreja, e o poder espiritual. Então, quem faz parte do poder espiritual? São os sacerdotes, né? Desde o Papa, os arcebispos, os bispos, os padres, os párocos, enfim. Né? Esses fazem parte do poder espiritual. O poder temporal são todos aqueles outros cristãos, mas que não estão dentro da estrutura eclesiástica. Né? Lutero era herdeiro, né? Lutero nasceu dentro dessa estrutura. Só que ele propõe uma outra coisa, ele propõe um dos princípios importantes, né? Muito importantes até hoje da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, Lutero acaba com essa visão, né, dicotômica, dualista, enfim, né, que você tem duas classes. A classe dos sacerdotes, aqueles que fazem parte do clero, e a classe dos leigos. Né? Lutero fala assim, nananina não. Ele diz que todos os cristãos, pode ser o Papa, pode ser o pastor, né, estou brincando aqui com os termos, né, pode ser aqueles que fazem parte da estrutura oficial da igreja, ou pode ser os leigos. Inclusive, a terminologia leiga é uma terminologia romana medieval. Né? E Lutero fala assim, não, todos são sacerdotes. Um jornalista é cristão? É um sacerdote. Ele deve produzir jornalismo para a glória de Deus. Né? Ele deve trabalhar com fatos. Ele deve buscar uma interpretação honesta, fidedigna dos fatos. O pedreiro, o enfermeiro é cristão? É cristã? Né? O atleta é cristão? Ele é um sacerdote, ou seja, Lutero termina com essa visão dual das coisas, né? Hierarquizada, e coloca todos no mesmo plano, todos. O que existe são funções diferentes. O pastor, se ele é um pastor mesmo, ele foi chamado para gastar sua vida estudando as Escrituras, servindo o povo de Deus com a pregação da palavra, pública e um a um, né? O olho no olho, às vezes no aconselhamento, no discipulado. Você, como jornalista cristã, você também é uma sacerdotisa, digamos assim. Né? Você é uma pessoa que foi chamada por Deus, tem um chamado diferente. Você não teve um chamado pastoral, você teve um chamado para ser uma jornalista. Então você trabalha com, né, as realidades do mundo, buscando traduzir isso para o grande público. Você tem acesso a informações que nem todas as pessoas têm, e você vai popularizar essas informações. E você deve fazer isso para a glória de Deus. E fazer isso para a glória de Deus significa, né, entender que é o Deus da verdade, que trabalha com as verdades, você não vai manipular as notícias, tem valores, enfim, não vai ser tão simples, que você vai, né, ter pressão, enfim. O enfermeiro e todas as pessoas, todos os cristãos que estão em posições, em chamados, né, e são exercidos em profissões lícitas, eles devem exercer o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os santos. E aí Lutero elaborou, terminando essa parte de Lutero, elaborou a teoria, né, dos dois reinos. Existe sim um reino que pertence à igreja e um reino que pertence ao Estado, e a igreja deve ser para a glória de Deus, o Estado também deve governar de forma justa e deve existir uma relação, uma conversa entre igreja e entre Estado. Lutero ainda leva nas ideias dele uma visão um pouco medieval, né? Uma visão às vezes um pouco dualista da coisa, quando fala-se da relação entre igreja e Estado, né? Em Calvino a gente vai ver uma diferença um pouco maior, uma outra proposta, mas em Lutero, sacerdócio universal de todos os crentes, eu acho que deu para entender. Agora, quando Lutero vai falar de igreja e de Estado, ele às vezes separa um pouco mais do que aquilo que os reformados vão entender lá na frente, que deveria ter uma relação um pouco mais íntima. Mas assim,
de forma bem resumida, seriam essas algumas das ideias de Martinho Lutero sobre política. Perceba como isso é atual, né? É só você perguntar para as pessoas, né? Como que você acha que deve ser a relação entre a igreja e o Estado? As pessoas vão falar. Certo ou erradamente, elas vão falar. Você acha que um cristão deve se envolver com política? Pode. Por quê? Não pode. Por quê? Sabe? Então, tudo isso continua sendo atual. Não, super atual. E nós estamos vivendo num período assim que a gente consegue ver isso de uma forma muito clara, né? Sim, esse período, acho que é um período que a gente, não sei, a sensação que dá é que está mais do que antes. Mas pode ser só uma impressão. Sim, às vezes, por esse clima tenso, às vezes gera essa impressão. Né? E aí, como a gente hoje está trazendo essa questão política dentro da reforma, é importante a gente entender todos os pontos, todas as pessoas que estavam envolvidas e qual a visão que elas tinham da reforma. E aí agora eu trago um outro personagem fundamental também, que é o Zwinglio. Ele também, como que era a questão, né, política dele, o pensamento dele inserido ali, pastor? Tainá, Zwinglio, né, ali na cidade, principalmente na realidade ali suíça, né? Principalmente na realidade suíça. Não em todas as cidades, até porque a Suíça naquela época não estava definida, né? Eram chamados, era bem fragmentado, chamados cantões suíços. Mas o Zwinglio, ele tinha uma visão que a gente poderia, né, resumir como sendo uma visão, ele defendia o governo teocrático, né? Ele dizia, um pouco diferente de Lutero, né, que tanto a igreja quanto o Estado deveriam ser governados pela palavra de Deus. Eles tinham funções complementares e que a sociedade e a igreja deveriam ser governados por uma visão política baseada totalmente nas Escrituras. Alguns, né, desde aquela época, né, quando a gente usa esse termo teocracia, ele provoca, né, reações, né? Porque é possível que quando se fala em teocracia, hoje, não naquela época necessariamente, mas hoje a gente lembre, né, de governos islâmicos, que são governos fundamentalmente teocráticos, né, dentro da cosmovisão islâmica, né? A gente está falando aqui de uma teocracia, né, um governo que tanto a igreja quanto o Estado devem ser governados, na sua visão, pelas Escrituras. E aí Zwinglio vai defender basicamente esse tipo de visão política. E ele defendia também uma relação bastante íntima entre, né, os líderes da igreja e os líderes do Estado. Tinha uma certa, assim, eles faziam parte de esferas diferentes, mas deveria ter uma relação bastante íntima, né? Essa é uma visão assim estranha, digamos assim, né, pro público do século XXI, porque, né, existem camadas assim de preconceitos na expressão teocracia. Mas, de novo, é algo que a gente pode repensar, né? Porque como, né, a frase lá do início, toda visão política, ela tem uma crença oculta ali, né? Inclusive a visão dita secular, né? Então, sempre a religião vai estar presente dentro do discurso político. E quando a gente fala de religião aqui, a gente está falando de discurso necessariamente só de igreja, né? A gente está falando de qualquer discurso humano que busca, que tem essa visão mais totalizante, né? Totalizante significa que explica quem nós somos, da onde nós viemos, o que a gente tem que fazer aqui, para onde nós vamos. A visão tem que estar bem clara, né? Exato. Está muito bem fundamentada, assim. A pessoa tem que ter essa segurança, porque senão ela... Sim. E, teoricamente, quando a pessoa não tem, você vê que é uma das causas de maiores dúvidas entre as pessoas, né? Causa confusão e você acaba acreditando em discursos assim, que são discursos assim, né? Essa palavra está bem desgastada, discursos ideológicos, né? Discursos que vão pegar a complexidade da realidade e reduzir a 1 ou 2 pontos. E aí, se você não tiver realmente seguro, você embarca nessa barca furada. Essa barca furada. Ó, um comentário antes da gente continuar, o Rafael Rodrigues colocou aqui, o problema não é a política, são os homens. Mas aí okay. é uma visão dele. É que a política é feita pelos homens, né? Então... Ok, né? A política, só que a política, quando você exerce, ela é feita por pessoas como eu, como você, por nós, né? Então, não dá para separar tanto assim a política dos homens, até porque quem fala sobre isso é a gente.
Quem inventou a palavra, né, foi fruto da inteligência que Deus nos deu. Obviamente que o pecado influencia isso, existe redenção em Cristo. Mas ok, né, a política em si, ela não é o problema. O problema é como ela é exercida. Ok, mas na prática ela é exercida por homens, né, e aí a confusão ela está instaurada, mas existe possibilidade de caminhos. Eu acho que, só pegando o gancho aí para a gente ir para a próxima, mas eu acho que é justamente isso, essa tristeza que causa quando a gente fala essa frase, né, o problema não é a política, mas os homens, é quando a gente sente tanta divergência, talvez, Sim, é isso que nos sim. deixa com essa dificuldade de aceitar, né, que ela é feita por nós mesmos. Né, Vai ter a visão contrária. É interessante, né, porque a política, de modo muito simples, né, ela pode ser entendida como, né, essa arte, né, de administrar a sociedade de forma, né, justa, digamos assim. Né, a arte do possível, como diria alguns. Mas a arte do possível no seguinte sentido, é a arte da possibilidade de você administrar a sociedade. Ok. A sociedade é formada por uma reunião de homens. E quem vai administrar essa sociedade são homens. Né? Quando eu falo homens, seres humanos. Então não dá para dissociar assim tão, né, para alargar tão esse espaço entre política e antropologia, né, e o homem, porque sem o homem não existe política, né, e a política só faz sentido com homens. Então nós somos o problema do negócio, né, mas pela graça de Deus. Se a política fosse somente, né, ser humano, sem nenhum tipo de conexão com Deus, aí realmente é difícil você imaginar, né, algum tipo de redenção. Né? Agora, obviamente, eu estou falando isso porque eu sou um cristão. Né? Eu acredito em Deus, acredito que a palavra de Deus é suficiente para nos dar esses nortes. Tá, quais são as outras possibilidades? Né? É o homem sozinho. O homem sozinho não consegue. Né? A história de todos os séculos aí já deixou bem claro isso daí. A Bíblia deixa claro, e toda a história interpretada corretamente sabe que o grande problema nosso somos nós mesmos. Então a gente precisa de uma ajuda externa, né? Enfim. Exatamente. Ainda falando, né, das contribuições, né? Quais foram as contribuições de Martin Bucer para a reflexão política, pastor? São várias, eu vou colocar uma só, né? Nesse nosso resumo aí. Martin Bucer é aquele que veio, né, um pouco antes de Calvino, nesse pensamento político de uma linha um pouquinho mais reformada, digamos assim. Ele acreditava que tanto a igreja quanto o Estado, semelhante um pouco a Zwinglio, deveriam ser governados pela palavra de Deus, segundo os parâmetros da palavra de Deus. Né? Então a igreja prega a palavra e o Estado administra a sociedade segundo a palavra de Deus. Né? De forma resumida, eles também acreditavam, né? Ele não falava tanto nesse termo teocracia, né? Claro, o nosso amigo Zwinglio, né? Ele tem um pouco mais esse termo recorrente, mas o Martin Bucer, ele deixa isso muito claro. Uma sociedade mais ideal, igreja governada pela palavra. E o Estado, ele administra de forma justa, governado, orientado também pela palavra de Deus. Muito bom. O Ricardo Reiser colocou aqui que o Zwingli participou ativamente na perseguição aos anabatistas. Os anabatistas foram um grupo perseguido, né? Essa perseguição a gente tem que entender em vários aspectos, né? Para não ter uma visão assim romântica, né? De falar, primeiro, que eles não foram perseguidos, e segundo, que foram perseguidos somente, né, porque eram pacifistas. Não é necessariamente isso. Zwinglio, ele se envolveu, inclusive ele foi morto, a morte dele se deu em combate, mas entre os cantões suíços ali. Né? Inclusive, né, nas chamadas guerras religiosas que existiam naquela época, e inclusive também, né, que ocorriam às vezes entre protestantes e católicos. Né? Aí fica até um ponto depois para eu estudar mesmo, até que ponto realmente ele perseguiu os anabatistas. Né? Aí depois fica, né, o nosso colega colocou aí, depois fica até para estudar, eu não teria essa informação exatamente aqui agora. Não, tranquilo, ele contribuiu aqui, mas aí fica esse ponto também,
é daqui para lá e de lá para cá também que a gente recebe, claro, né? Claro, claro. Agora chegamos em Calvino e também é importante a gente entender como foi a reflexão dele, né? Como que era a questão entre a fé e a política, né? De Calvino naquela época. Sim. Calvino talvez seja o personagem, tanto para os críticos quanto para aqueles que têm um pouco mais de simpatia por ele, um personagem que é mais falado, até porque ele escreveu um pouco mais sobre isso, nesse aspecto. Primeiro que ele desenvolveu as ideias do Martin Bucer, né? Aplicando essas ideias, Martin Bucer ele está na realidade de Estrasburgo, né? E Calvino vai falar, aplicando, ele vai, né, se debruçar sobre esse tema na cidade de Genebra, né? Então ele desenvolve as ideias lá do Martin Bucer, algo que eu não quero esquecer aqui, ele dizia que os magistrados, eles devem, quem são os magistrados? Aqueles que exercem funções no Estado, né? Funções no Estado. Eles devem exercer a sua magistratura sempre promovendo ordem política, ordem pública e também, às vezes, influenciando inclusive na igreja, né? Existe em Genebra um órgão chamado consistório. E o consistório, né, que é chamamos assim, essa autarquia, né, essa instituição, era formado por representantes da igreja e representantes, digamos assim, da prefeitura ali de Genebra. Inclusive, às vezes, disciplina na igreja era aplicada pelo consistório, né? E aí quebra um pouquinho aquela visão que muitos têm. Os livros didáticos, infelizmente, né, eles ajudam a perpetuar essa ideia errada, que Calvino era uma espécie de ditador de Genebra. Ele não tinha nem poder para ser esse ditador. Pelo fato dele ser um pregador influente, um escritor influente, de uma inteligência privilegiada, então ele tinha... primeiro ele foi expulso de Genebra, e depois as pessoas que o expulsaram, muitas delas, chamaram ele para voltar para Genebra, para fazer a reforma em Genebra. Então, quando ele vem com uma certa moral. E ele, escritor, né, profundo, reconhecido, pregador também, de bastante respeito. Então, ele era consultado pelo consistório, que era o órgão que regia a cidade de Genebra, para saber, isso aqui que a Tainá falou, heresia ou não é? Bom, isso ele falava, ele sabia disso, não é, né? Mas quem decidia era o consistório. Então, você vai ver em vários livros, né, o ditador de Genebra, aquela coisa toda. E quando a gente fala isso, não está querendo nem defender Calvino. Calvino falhou, né? Falhou, ele era um homem, pecador, enfim. Mas a ideia é que ditador ele não era, porque ele nem poderia ser, dada a configuração social, política, né, organizacional da cidade de Genebra, que era governada por esse órgão, consistório, que era formado por representantes da igreja e representantes do Estado, que inclusive aplicava disciplina em membros da igreja, né? Então você vê um pouco da visão. Aí você vê então que ele entendia que também a igreja, obviamente, instituída por Deus, o Estado instituído por Deus, e deve existir uma relação, uma visão muito diferente dos anabatistas, um pouco diferente da visão ali de Lutero, né? A igreja, mas com as questões, né, relacionadas aos seus membros. O Estado mantém a segurança, olha aí para a sociedade e com uma certa distância. Calvino já viu uma aproximação, parecido um pouco com Zwingli, parecido um pouco com Martin Bucer, só que ele vai escrever com um pouco mais de profundidade. Um ponto importante, que também é polêmico, Tainá, que também está em debate nos nossos dias, é que para Calvino é tranquilamente, né, claramente, digamos assim, o Estado tem o poder da coerção, o poder de exercer a autoridade com a espada naqueles que promovem o mal social. Sim. Né? E aí, eu sei que isso, né, provoca reflexões. E vamos refletir, vamos estudar sobre isso. Né? O que a Bíblia ensina sobre isso? Né? O texto clássico é o texto de Romanos 13, né, que fala sobre o poder que o Estado tem em relação àqueles cidadãos que promovem o mal social, né? Então, para Calvino, isso não tinha nenhuma dúvida. E Igreja e Estado possuem responsabilidades complementares e não competitivas. Igreja e Estado devem cooperar na administração ali da sociedade. Não devem, eles não são instituições que competem entre si.
Então essas são algumas, né, das várias ideias aí de Calvino, sobre política ali no seu meio, né? De novo, você tem relações com os nossos dias em vários pontos. Todos esses pontos aqui ainda são discutidos nos nossos dias. E às vezes a gente, né, busca encontrar isso no candidato A, B, C, D, né, nos vários níveis que temos aí nas concorrências das eleições. A gente tenta sempre buscar essas referências, né? Que já está inserido em nós já, porque faz parte do nosso dia a dia. Pastor, considerações finais e dicas de leitura. Beleza, Tainá. Primeiro, né, uma consideração que eu não posso esquecer aqui, é que a Bíblia, né, falando para o povo cristão, a Bíblia deve ser a nossa referência quando a gente pensa sobre qualquer assunto e sobre política, né? E dá trabalho isso, né, comparar texto com texto para entender o que a gente está falando. Nós devemos, além de conhecer as Escrituras, quando a gente pensa em política, a gente deve conhecer a história e a herança, o legado protestante político na história. Isso é muito importante, né? A gente pode aprender muito com isso. Nós devemos ter cuidado, penúltimo lugar, com as chamadas ideolatrias, né? Que é um termo novo que alguém cunhou aí, eu não sei exatamente quem inventou esse termo, que é a idolatria das ideologias, né? São discursos que buscam explicar política baseado em qualquer outra referência, menos as Escrituras. E qualquer cristão pode cair nesse perigo. Eu posso cair e você pode cair no perigo, né, da ideologia, né, de idolatrar uma ideologia e deixar a revelação bíblica de lado. Cuidado para não ter a sua esperança num político ou na política. É sempre um perigo quando eu coloco a minha esperança de vida, de redenção, numa proposta política. Isso nunca foi e não é bíblico. E aí nós corremos de novo, o cristão corre o perigo de colocar a sua esperança de que a vida vai melhorar. Lá no fundo a gente acha que inclusive espiritualmente a gente vai se elevar porque esse político A ou B ganhar. Isso é um baita de um perigo. Uma coisa é você olhar para isso de forma saudável. Outra coisa é você realmente ter a sua esperança na política. E lembre-se, por fim, que Jesus Cristo é o nosso rei. Com um detalhe, tá? Primeiro, Jesus Cristo é o nosso rei, ponto. O rei do cristão é Jesus Cristo. Seu reino não é desse mundo, só que com um detalhe. Isso não dá base para o dualismo e para o separatismo. Bom, já que Jesus Cristo é o nosso rei, então não vou me envolver com as questões desse mundo. Não é isso nem que Cristo ensinou. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, nosso rei é Jesus. Isso não dá base para separatismo e para dualismo. Nosso rei é Jesus. Por outro lado, não dá base para o ativismo tolo e idolátrico. Bom, com Cristo nós vamos transformar. O Brasil será de Cristo. Isso será que tem base? Né? Então, por um lado, não seja um bobo que não quer se envolver com nada. Por outro lado, não seja um tolo ativista achando que você está defendendo o cristianismo, quando na verdade você está defendendo uma idolatria. Né? E por fim, já que os dois lados estão errados, qual seria a proposta cristã? Influência na sociedade como discípulos de Cristo, sendo sal e sendo luz. O irmão que colocou lá no início, né? É ter um gostinho de José no Egito. É ter um gostinho de Daniel na Babilônia. Influência cristã no meio desse caos, sendo discípulos do Senhor Jesus, sendo sal e sendo luz. Amém, amém. Só para complementar aí, ó, não pode, pode mostrar os livros, pode? Pastor? Tá. Pode mostrar os livros. Eu vou deixar aqui então duas indicações. Primeiro, esse livro aqui, Introdução à Cosmovisão Cristã, do Gohan e do Bartolomeu, da editora Vida Nova, que é um livro que fala de cosmovisão cristã em geral e também fala, em algum momento ali, sobre a questão política. Tá? Livro precioso sobre esse tema. E esse aqui, fundamentalmente, sobre sociedade política, a força oculta dos protestantes, André Bellet, e daqui que eu tirei aquela frase do início, né? Aquela frase do início. Toda religião induz a uma política e toda política oculta uma crença. Esse livro aqui você vai ter acesso ao legado protestante político na história. Vale muito a pena conhecer. Ai, obrigada, pastor, mais uma vez. Amanhã continuamos? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agradeço muito a sua participação, pastor. Agradeço a sua participação, a sua interação também.
Fiquem todos com Deus e até amanhã, hein? Tchau, tchau!